Essa é uma dica de legal writing muito importante. Quando você estiver escrevendo em inglês técnico jurídico, não use sinônimos nesse seu texto técnico. Vou te dar um exemplo. A palavra contrato em português pode ser traduzida para o inglês como contract ou como agreement. Existem diferenças teóricas, técnicas entre elas, mas elas também são usadas como sinônimos, então nesse vídeo a gente vai considerar que essas palavras são sinônimos. Muito bem. Você escreveu lá, redigiu um contrato de M&A, por exemplo. Se você escreveu já diretamente no inglês, ou quando você precisar da tradução desse contrato para o inglês, ou você chama esse documento de contract do início ao fim, ou de agreement do início ao fim. Por quê? Porque existe uma diferença cultural entre o direito brasileiro e o direito americano. Então, antes de explicar essa diferença, uma dessas diferenças, né, para você, é importante a gente entender que estudar inglês jurídico, estudar tradução jurídica, é muito mais do que estudar a tradução dos termos e se preocupar como fala juiz em inglês, como fala advogado em inglês, etc. Então, estudar inglês jurídico também é se importar com a cultura jurídica, com o mindset jurídico do seu interlocutor, nesse caso, os advogados que falam inglês, que podem ser nativos ou não, né? Então a gente está falando aí do mindset dos advogados dos países de common law. Muito bem. Aqui no Brasil, quando, por exemplo, um magistrado, né, lê uma petição ou lê um contrato que foi parar na justiça por algum motivo, tal, o magistrado espera que o advogado use sinônimos, use um texto elegante, use um texto super técnico, etc. Eu sei que isso está mudando, mas assim, no geral, aliás, o que a gente aprende na faculdade, né, nas aulas de português técnico lá na faculdade, procure usar sinônimos para o seu texto não repetir a palavra várias vezes. E os colegas advogados também, né? Então, quando o colega recebe lá uma petição, ou enfim, um documento da parte contrária, ele espera lá ver sinônimos e tal. E eu estava dando aula na PUC, de São Paulo, na extensão universitária, esses dias, e até um advogado falou, Bruna, eu tenho, quando eu estou redigindo, né, textos em português técnico, jurídico, eu tenho lá, literalmente, uma aba de sinônimos. Então, nós, como juristas brasileiros, nós costumamos muito usar sinônimos ao longo dos textos. Qual é o mindset de um magistrado da common law? Então, de novo, né, o mesmo exemplo. Então, chegou lá para o magistrado um contrato que foi, enfim, parar na justiça por algum motivo. E nesse contrato existem 3 sinônimos para, sei lá, uma das palavras lá do contrato. O que o advogado, vamos falar aqui dos Estados Unidos, o que o magistrado americano vai entender? Ele vai entender o seguinte: se o advogado está usando 3 palavras diferentes, quer dizer que ele está querendo dizer 3 coisas, 3 conceitos diferentes. Então, eu preciso entender o que ele quer dizer com a palavra A, com a palavra B e com a palavra C, para eu conseguir chegar aqui na minha sentença, na minha decisão, etc. Então, de novo, estilos de escrita e mindset. Aqui no Brasil não é problema nenhum e, aliás, é aconselhável que a gente use nas nossas petições, nos nossos textos, contratos, que a gente use sinônimos, isso já está arraigado na nossa cultura jurídica. Mas se você está redigindo, né, em inglês para ser compreendido por advogados da common law, evite ao máximo isso. Então, por exemplo, se você usou lá num texto, né, a palavra employee, evite usar o sinônimo worker, por exemplo. Então, use employee do começo ao fim. Se você traduziu o contrato como agreement, use a palavra agreement do começo ao fim. Se você traduziu como contract, use contract do começo ao fim. Não importa que você, literalmente, não importa que você use a mesma palavra 50 vezes num documento de 3, 4 páginas. Não só não importa, como é absolutamente recomendável e como a gente deve evitar usar, então, sinônimos nas redações em inglês. Então, toda vez que você redigir, né, textos técnicos em inglês, então petições, memorandos, contratos, etc., lembre-se dessa regra.
use a mesma palavra, o mesmo termo do começo ao fim. Você não vai ser visto como alguém que não tem cultura jurídica, que não procurou sinônimo, nada disso. Você vai ser visto como um profissional que tem cuidado com o seu texto e que quer evitar qualquer tipo de problema na justiça, de repente ser questionado porque você usou 2 ou 3 palavras e se elas, né, se você usou 2 ou 3 palavras, elas significam coisas diferentes, então você vai ter que dar a explicação lá para o magistrado e vai poder causar, né, problemas para o seu cliente. Então, dica de legal writing, evite sinônimos em inglês o máximo que você puder.